Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para, junto nós, expormos a palavra de Deus. E creio eu que sempre nós temos a aprender da palavra de Deus e creio eu também que essa noite todos nós seremos edificados mais uma vez pela exposição da palavra de Deus. Hoje o texto que nós vamos meditar se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 10 é o texto que nós vamos meditarmos nessa noite. Então, leamos a palavra de Deus. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai. Lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabei muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vós tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Desta forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar neste momento. Grandioso e eterno Pai, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra que acaba de ser lida neste momento, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez, meu Pai, através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar conduzindo essa palavra, ó Deus, aos nossos corações, na vida daquelas pessoas distantes, ó Pai, que estão também ouvindo estas mensagens pregadas aqui, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra vem trazer consolo, que a Tua palavra vem trazer conforto, também salvação, ó Deus, e que também, ó Deus, sendo assim a vontade do Teu Espírito, que a Tua palavra também venha trazer, ó Pai, ali, ó Deus, talvez até uma exortação para que venhamos consertar algo em nossas vidas que precisa ser consertado. Então, somente, meu Deus, que a Tua palavra esta noite seja, ó Pai, tomada, ó Deus, e conduzida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu oro ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, a Igreja do Senhor é um povo, não um povo qualquer. A Igreja do Senhor é um povo que recebeu em suas vidas Jesus Cristo como seu único Senhor e como seu único Salvador. A Igreja de Cristo é uma igreja que deve viver numa caminhada perseverante, uma caminhada que só vamos terminar quando nós estivermos no céu. Então, a Igreja do Senhor Jesus, que é o seu único Senhor, esta igreja ou este povo, né? Esse povo deve ser um povo perseverante em todo o tempo, independente das circunstâncias. E é interessante que 3 pilares movem em direção contínua, ou seja,
três pilares são indispensáveis para que esta igreja continue perseverante. E são esses três pilares: a fé, o amor e a esperança. Esses três pilares são a base que deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que essa igreja continue sendo a igreja perseverante. A fé, o amor e a esperança. E o texto que lemos mostra uma igreja que foi perseverante nesses três quesitos. O texto que nós lemos aqui, ele vai falar da igreja, a igreja dos Tessalonicenses, que era uma igreja perseverante nessas três áreas do qual eu acabei de citar aqui. E fundamentado neste texto, fundamentado nesta passagem que nós acabamos de ler, eu quero meditar com vocês esta noite sobre o seguinte assunto: uma igreja perseverante. Ou seja, o tema da mensagem de hoje é uma igreja perseverante. Meus queridos e amados irmãos, uma igreja perseverante é uma igreja que mantém-se firme na fé. Uma igreja perseverante é uma igreja que mantém-se firme na fé. E nós podemos ver isso no versículo 3 do texto que lemos. O versículo 3 nos diz: diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que nesse primeiro versículo nós já vemos os três pontos dos quais eu tinha destacado anteriormente, de uma igreja perseverante. E a igreja perseverante, essa igreja, ela mantém-se firme na fé. A igreja de Tessalônica tinha um testemunho formidável. Alguns que ouviram a mensagem do Evangelho creram e deixaram a idolatria e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o Espírito Santo de Deus usou a palavra de Deus para gerar a fé. Uma fé que levou aqueles crentes a se tornarem testemunha da sua fé a outros. Ou seja, a fé daqueles crentes era uma fé perseverante. E a fé daqueles crentes, ela se correu por toda a região da Acaia, que era a região da Grande Grécia, Macedônia, e o povo se admirava daqueles crentes, da fé daqueles crentes, mesmo em meio a provações, mesmo em meio a dificuldades, mas eles continuavam firmes na fé, perseverantes no Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma igreja que é perseverante, ela tem que manter-se firme na sua fé. Olha, meus queridos, a fé produz obras, e quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você se torna operosa, ou seja, você passa a ser aquela pessoa que vinha se desempenhar alguma coisa no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é: a sua fé está produzindo alguma coisa no reino de Deus? A sua fé está produzindo alguma coisa no reino de Deus? É preciso que a nossa fé seja uma fé produtiva, uma fé que não venha ficar parada, mas que venha estar em movimento no reino de Deus. Não podemos ficar parados. A nossa fé tem que ser uma fé que movimenta, uma fé que dá prova de que realmente nós somos filhos de Deus e de que realmente nós cremos no Evangelho, na palavra de Deus. E além do mais, meus queridos irmãos, uma igreja perseverante está pronta a sofrer por Cristo com alegria. Uma igreja perseverante, ela está pronta a sofrer por Cristo com alegria. Veja só o que nos diz o texto da palavra de Deus no versículo 6. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: e vós tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Meus queridos irmãos,
ao deixarem os ídolos para servir a Deus, esses cristãos provavelmente provaram a ira dos amigos e parentes e sofreram fortes perseguições. Talvez algum deles perderam seu emprego por causa da sua fé, mas uma coisa eles não perderam, foi a alegria do Espírito Santo de Deus na vida deles, ou seja, eles sofriam por Cristo com alegria. Talvez perderam empregos, talvez alguns perderam amigos, talvez alguns tiveram como seus inimigos seus próprios parentes, talvez eles sofreram diversos modos. Mas eles não perderam a alegria do Espírito Santo na vida deles. É interessante Paulo falar isso no versículo 6. Ele fala aqui no versículo 6, e vós tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. A alegria que eles tinham não era quando estava tudo bem, não. A alegria que eles receberam não é porque eles estavam vivendo uma vida legal, não é porque eles estavam tendo casas grandiosas, que as lavouras iam bem, que a posição social ia bem. Eles receberam a alegria do Espírito Santo na vida deles quando eles estavam passando pelos piores momentos da vida deles. É interessante entendermos que a alegria, que a paz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ela vem nos momentos adversos da nossa vida. É interessante. Quando tudo parece que está indo difícil, mal, o Espírito Santo de Deus nos dá paz e nos dá alegria, mesmo em meio às provações da vida. Meus irmãos, o poder do Evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações, mas nos dá poder para enfrentar vitoriosamente as provações. O poder do Evangelho, a alegria do Espírito Santo em nossa vida, a alegria da palavra de Deus, que é o mesmo Evangelho, em nossa vida, nos dá poder, nos dá força para nós enfrentarmos as provações da vida. Nos dá força para enfrentar as lidas diárias. Então, meus irmãos, uma igreja perseverante está pronta a sofrer por Cristo com alegria. A alegria não nossa, mas a alegria que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E além do mais, meus queridos e amados irmãos, uma igreja perseverante é também esperançosa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja perseverante é também uma igreja esperançosa da vinda do Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 do texto nos diz: esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, antes aqueles cristãos eram pessoas sem Deus e sem esperança, mas agora eles recebem uma viva esperança, a expectativa da segunda vinda de Cristo. Eles eram alimentados por esta bendita esperança que um dia acontecerá. Antes, aqueles crentes não tinham esperança. Antes, aqueles crentes viviam a vida como se fosse uma vida qualquer, porque não tinha esperança. Mas a partir do momento que eles receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles passaram a ter esperança, a esperança na vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que miserável homem que sou, se eu esperar só por esta vida. Nós, irmãos, temos a alegria em nossos corações e a esperança de que um dia Jesus irá voltar para nos levar para a glória. Porque agora nós temos em nossas vidas o Espírito Santo de Deus que nos consola, nos conforta, nos dá esperança. Nós temos agora as palavras de Jesus Cristo que nos diz: eis que vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para onde eu estiver, estejais comigo. Está lá em João, Evangelho de João 14, versículo 2 e 3. Então, uma igreja perseverante é também esperançosa da vinda de Cristo.
A nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança é um dia morar no céu, nas mansões celestiais. Aqueles crentes antes estavam sem esperança, mas agora eles têm esperança, porque eles têm Jesus Cristo na vida deles. Nós agora também temos esperança, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Meus irmãos, Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, voltou ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Esta também é a nossa esperança. Ele veio, morreu, venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E um dia ele virá para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então nós devemos continuar como uma igreja perseverante, esperançosa e na certeza que o nosso Jesus vai voltar um dia. Então, meus queridos e amados irmãos, portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo dava graças a Deus pela vida daqueles crentes, por eles serem perseverantes. E nós hoje, como igreja de Cristo, devemos continuarmos também sendo uma igreja perseverante, firmes na fé. Uma igreja perseverante, pronta a sofrer por Cristo com alegria. E também uma igreja perseverante e esperançosa da vinda de Cristo. Essa é a nossa caminhada de igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Com essas três bases, a fé, o amor e a esperança de que Cristo um dia virá nos buscar. Essa é a nossa alegria maior. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero orar com você mais uma vez. Ó Deus querido, ó Deus amado, eu agradeço, Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, Pai. E quero pedir, Senhor, mais uma vez nesta noite, que conduza a Tua palavra, essa palavra que foi lida aqui, essa palavra que foi explicada e que foi aplicada aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que ela, a palavra do Senhor, ache morada nos corações distantes e que não tem Jesus Cristo, que não tem esperança, mas que eles, por essa palavra, meu Deus, que foi lida aqui esta noite, que pelo Teu Espírito Santo foi conduzido aos corações, que eles aceitem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passem a ter esperança da vida eterna, a esperança de morar no céu, assim como nós que somos salvos temos essa esperança, essa alegria do Espírito Santo, que as pessoas, meu Deus, que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, possa estar pela Tua palavra, aceitando Jesus Cristo e tendo a alegria da salvação e a esperança bendita de morar no céu. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Bendito seja, meu Deus, a Tua palavra. Eu oro ao Senhor, agradecido ao Senhor, no nome santo do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Amém, amém e amém.